Muito louco. Sabe o que salva a gente? Porque a gente fica pensando às vezes, meu Deus, mas se um segredo, um padrão ou uma lealdade me leva inconscientemente para minhas escolhas, então eu tô predestinado? Como é que é isso? O que salva a gente é a tomada de consciência. A gente precisa conhecer a nossa... Por isso que primeira coisa que eu falo assim, como é que eu faço? É conhecer a nossa história. Então, ter esse olhar que a gente fala assim, peraí, como que meu pai é? Como é que a minha mãe é? O que aconteceu? Por que eu fiquei tanto pro lado da minha mãe? Por uma lealdade, dessas outras coisas. Eu te falei, esses 3 pilares, tem mais um pilar que é o quê? O papel também, que eu falei mais sobre isso no outro podcast, que é o papel que você exerce, que está ligado a tudo isso, mas você tem um papel dentro da família. A Dora, por exemplo, tinha um papel fundamental. De responsabilidade, né? Exatamente. Cara, e não foi só ela que falou isso pra mim, foi né, uma outra psicóloga. Então. Terapeuta e psicóloga, tipo, Então, esse papel e essa lealdade à missão que a tua mãe te deu, falando até a questão religiosa dela, o quanto isso te prende nesse padrão. Quando eu começo a interpretar, olhar isso, mas isso é legal. É como se eu olhasse para uma galeria da minha família. Tem meus avós, meu pai, minha mãe, meus irmãos, assim... Ok, tem muita coisa boa. E é importante honrar. Mas tem algumas coisas que faltaram. Todo mundo falha, a gente vai falhar. Os nossos filhos vão para terapia em algum momento também. Então, o que faltou? O que teve de trauma? O que teve... Que eu preciso olhar, olha, muito obrigado por tudo, mas isso aqui eu não vou mais viver, eu vou fazer diferente. Mas isso aqui que está lá na galeria é muito legal. Então, por exemplo, pode ser que em algum momento você fale assim, isso do meu pai é fantástico. Para esse momento eu preciso disso. É como se fosse... Então, eu decido, mas aí é conscientemente, decido que isso é importante, eu vou pegar e vou trazer para minha vida hoje. Então, é a consciência. Então, eu falo que como é importante você conhecer a tua história. Como é importante... Perguntas simples como essa, por exemplo. Como que foi o momento quando eu cheguei em casa? Como é que foi a minha gestação? Como é que foi? O que estavam esperando no teu caso, né? Você falou dos teus irmãos que tiveram adoção também, não foi? Sim, foi meu irmão. Então, como é que... Mesmo no caso de adoção, vocês que tiveram a adoção, o que estava acontecendo? Qual que era a expectativa? Como que essa criança chegou... Às vezes eu penso, será que eu sigo o padrão também, né? Da minha mãe e dos meus pais, né? De ter adotado. E eu falei, poxa, peraí, adoção... E tão inconsciente. Sabe que eu ouço e não partiu de mim, hein? Pra falar que eu ia adotar, partiu dele. Pois é, mãe, mas era esse sistema de vocês novo. Não é raro pessoas falam assim, quando a gente vai fazer um genograma, que é você olhar os avós, o nome dos avós, tios, bisavós, os pais, a pessoa tem o nome do avó, por exemplo. E é a pessoa... Aí fala assim, não, mas às vezes é consciente, né? Eu tenho esse nome. Muitas das vezes é inconsciente, repetição de nome. E aí você vai ver quanto aquela... Mas é no inconsciente, a pessoa escolheu... Porque aquela pessoa tinha um significado e passou para aquela pessoa um significado. Ele né? Rubem Júnior. Ah, é? Eu sou Júnior. Então. Pois é, que expectativa que tem quando você fala para alguém assim, nossa, vou dar um nome dessa pessoa que é muito importante na família. Você tem uma expectativa que a pessoa seja como ela, olhando pro lado bom. Mas às vezes você não pega só o lado bom, você pega tudo, né? Sim. Nossa, acho que eu preciso de terapia. Porque, olha que interessante, né? A gente tem um GC em casa agora. E na segunda-feira a gente falou muito sobre isso, porque a palavra do último domingo era sobre reflexos de, por exemplo, a falta da paternidade no seio familiar. Sim. E eu não vivi isso, eu vivi o contrário, eu vivi uma abundância. Meu pai era super presente, era um cara que cuidou muito bem da gente, né? Cuidou muito bem da minha mãe, cuidou muito bem da família como um todo, uma família de origem pobre, mas sem problemas, nunca faltou nada pra gente, enfim. Então eu não tenho, assim, um trauma que eu identifique que vem dele. Sim. Mas ele não foi perfeito, ele teve muitos defeitos. Sim. Muitos defeitos. Eu sei entender quais foram os defeitos dele. Eu não sei o quanto isso pode ter se refletido em mim. Sim. Porque eu sei que, por exemplo, é impossível você criar uma criança do jeito perfeito. Impossível. Como você disse, meu filho, minha filha vai precisar de terapia um dia para ver alguma lacuna que a gente deixou. E eu queria muito identificar o que faltou em mim. Sabe? O que tá em mim, assim. Porque eu sei que tem. Sim. Eu sei que tem alguma parada que eu tenho que resolver. Mas eu não sei o que, porque eu não acompanhei. Eu não consigo identificar perante os padrões normais de... faltou o pai, ou o pai abusou da mãe, ou o pai batia na mãe, ou o pai Mas você abandonou teve a família. um problema, né, familiar com seu pai até de... Não, meu pai foi alcoólatra. De alcoólatra. Por um bom tempo, mas, por exemplo, nunca teve agressão em casa. Sim. Mas ele falava verbalmente. Verbalmente, isso porque eu passei junto, né? Eu passei um perrenguezinho. Então, assim, não foi perfeito, né? Mas ele, como pai, ele foi muito presente. Até eu falo pra ele, foi muito mais presente que hoje eu vejo, né? Em relação ao meu pai. E, enfim, é isso. Mas a gente vai achar lá atrás, depois, o que
Você sabe que é interessante o quanto, às vezes, famílias que realmente foram disfuncionais, não teve um abandono, essa pessoa vem mais fácil e ela consegue identificar, às vezes, mais rápido alguns padrões, algumas faltas, porque teve uma disfunção, teve um abandono, teve uma falta, teve uma agressão, como você falou. E como é difícil quando tem uma família... Sabia que é muito mais difícil você sair de uma família muito boa? Sair, que eu digo assim, ir pra vida e fazer diferente. Porque pra você, foi o que ele tá falando, né? Tipo, pra ele tá tudo bem, tá tudo... Não tem nada que inclusive, até pra pontuar uma falta, claro que a gente fala com muito respeito da família, é difícil porque eu penso em todas as coisas boas. Só que com as boas vem os... Né, na rosa tem os espinhos. Então, tem aquilo ali como... E é interessante que a Dora mesmo pontuou. Pera, mas eu vivenciei isso aqui, o nome disso é agressão verbal. Porque a gente é tão, às vezes, tem uma visão infantil dos nossos pais, a nossa história, porque eu preciso olhar para aquela lá. Não é aquela fotografia maravilhosa. Eu vivi isso muito tempo, porque a minha família também foi uma família muito unida, pai e mãe presente, os irmãos, tinha essa situação com a minha irmã, mas eles cuidaram da melhor forma possível e tal. Mas eu demorei muito tempo até para identificar um padrão de codemerência, porque para mim era como se eu não tivesse vivido aquilo. Porque na fotografia, ela era linda aquela foto. A gente fala que existe aquilo é o paraíso. Então, e aí, inconscientemente, eu tenho uma busca do paraíso perdido. O que é? A foto boa, bonita, e eu quero reproduzir, eu quero replicar igual. Então, se aquela foto deu certo, eu vou replicar igual. Aí, às vezes, eu começo a fazer algumas coisas iguais. Mesmo que eu saiba que aquilo não foi bom. Ou então, deu errado. Aquela fotografia ali, por algum motivo, rachou. Então, agora, na minha família, vai fazer dar certo. Mas ainda o padrão é esse. Aí eu fico preso no passado, projetando, às vezes, um futuro. E eu tô nesse limbo. É onde, às vezes, falta. Então, terapia, com certeza, é um autoenfrentamento e é um conhecer da tua história tão gostoso. É um desvendar tão bom. É um autoenfrentamento. Não é fácil, mas é libertador. É libertador. Então, eu diria que uma forma de você... sair desses padrões, descobrir segredos familiares, você perceber se tem alguma lealdade, é conhecer a história. Claro que a terapia ajuda muito. Você conhecer a tua história e conseguir colocar limites. Porque às vezes a gente ama tantos pais que a gente não coloca limite entre a gente e ele. Eu achei interessante, né? Eu acho que eu posso falar aqui. Você fez um vídeo agora falando da tua decisão e como é difícil falar assim, puxa, eu agradeço tudo que eles me ensinaram, mas eu quero fazer um pouco diferente agora. Você falando, né? Você falando. Então, como é que eu faço? Isso é um limite que eu dou para eles. Olha, não entendo como uma deslealdade, não entendo como uma... E é difícil, principalmente na questão religiosa, é muito difícil. É muito difícil. Eu pego isso aqui de bom, mas hoje eu dou um limite, porque agora a minha decisão é diferente. Então, tem várias formas de colocar limites, né? Mas a gente precisa descobrir onde estão essas falhas para colocar limites. E colocar luz sobre a história. Então, conhecer a história e colocar limites é o que a terapia ajuda demais. Muito, né? Como tem sido para você receber hoje, agora... não sei se eu posso chamar de doenças, mas condições que hoje são conhecidas que não eram antes, como borderline, como psicopatia, né? Como... sei lá, pessoas com TDAH, esses transtornos, né? Burnout. Sim. Esses transtornos que hoje são conhecidos e que devem chegar aos montes para você lá. Como que é lidar com isso? O que mais chega é burnout, é crise de ansiedade, o TDAH. A terapia sistêmica, ela tem uma visão não... Essas siglas e esses diagnósticos, eles existem, mas principalmente da terapia cognitiva comportamental, que é a TCC. Que eu respeito muito, mas... A visão sistêmica, a gente vai olhar não só aquele comportamento, vai abranger no sistema. Então, claro que não é sempre exato. Cada história é uma história e por isso eu gosto muito da sistêmica. Você fala assim, esse padrão é teu, então vamos te classificar nessa tabelinha aqui ou você nessa tabelinha. Nós vamos olhar, vai ter algumas hipóteses, mas a tua história vai desenrolar diferente, às vezes, as reações do Rubens. Então, a ansiedade tem muito a ver com você estar num lugar, no sistema familiar, que não é teu. Isso é muito comum. Filhos que ficam muito responsáveis e se tornam pais dos pais, por exemplo, a vida inteira. E vão para a vida dessa forma. E quando conseguem ir para a vida. Então, aquilo gera muita ansiedade. Tem várias outras formas. Um irmão que cuida de outro irmão como se fosse também a mãe e o pai. Isso gera muita ansiedade. Então, as crises de ansiedade ou uma crise de pânico, eu vou trabalhar o papel, geralmente, da pessoa no sistema familiar. E é incrível. Você faz alguns movimentos, põe consciência sobre aquilo ali,
fazemos algumas negociações para a pessoa, assim, olha, que nem você fez com aquele vídeo, aquele é quase terapêutico, assim, eu agradeço, é assim, mas eu vou fazer diferente dessa forma, eu vou sair desse papel, eu cuidei disso o tempo todo, agora eu tô saindo. Acaba a ansiedade. A pessoa nunca vai ter ansiedade, juro. É dessa forma, é uma coisa quase que mágica que acontece. Caraca. Porque só que, lógico, mágico depois de um processo terapêutico, né? Isso é tão certo que ela tá falando que como que você tá se sentindo agora? Falei pra ele, um alívio absurdo. Ela tá falando assim, eu tô leve. Meu Deus, eu tô feliz. E ela andava muito mesmo preocupada, né, com isso. E ela precisava realmente soltar, sabe? E ela fez, ela tá, nossa, eu tô tão aliviada. As pessoas me mandavam também no Instagram. Você fez com muito carinho, com muita honra, mas sendo verdadeira, né? E quanto foi importante, porque você fica assim, meu Deus, estou sendo desleal, mas eu quero viver isso. Aí você fica num conflito, você não vive o agora, você fica numa ansiedade, né? Então, o borderline. É exatamente isso que eu senti. Eu não estava vivendo, sabe? Eu não podia... Enquanto eu não falasse, né, para as pessoas, até porque eu sempre fazia live do terço e tal. Então parece que enquanto eu não falasse, parecia que eu não podia viver aquilo. Isso. Eu não podia viver aquilo. Não estava autorizada. Exato. Aí, ó, ela falou tudo agora. Exatamente isso. Parece que eu não estava autorizada. Aí agora parece que, tipo, agora ninguém me segura. Sabe qual que foi a sensação daquele vídeo? Como se você estivesse fazendo um vídeo. Lógico, para os teus seguidores, mas principalmente para os seus pais. Falou assim, olha, eu honro vocês. É como se voltasse lá para casa. Pai, obrigado por isso. Mãe, obrigado. Fez sentido para mim até aqui, mas agora eu vou fazer diferente. Vou pegar o melhor. É como se fosse lá e pedisse autorização para sair de casa nesse sentido, né? De ter uma nova fé. Então, isso é no sistema familiar. Borderline, por exemplo. Geralmente, são crianças que foram parentalizadas, que a gente chama. Que foram crianças que ficaram no lugar de adulto. O que é o borderline? O que a pessoa sente? A pessoa, ela tem um apagão, às vezes. Ela trabalha tanto. É um negócio tão... É um workaholic que ela dá um apagão, a pessoa para. Pode acontecer de várias formas. A pessoa apaga de uma forma que ela não dá conta de fazer mais nada. E ela para? Fisicamente, mentalmente. Apaga, às vezes, de não conseguir nem saber onde está. Quase como dependendo do nível, quase que momentaneamente uma amnésia. A pessoa precisa parar. Eles são bem dependentes emocionalmente também, né? De outras pessoas, né? Geralmente eles são muito devotos, né? Devotos demais. Porque quando criança precisaram assumir, por exemplo, uma responsabilidade muito grande. Então, ela entendeu que para ela ser aceita, ela vai pagar pela existência naquela família, funcionando muito, sendo perfeita. Então, é uma pessoa que, por alguma razão... Teve uma apresentadora que eu assisti um vídeo, um podcast dela um tempo atrás, que ela era uma jornalista e ela perfeita, assim, em tudo a menina... E ela teve borderline, eu não vou lembrar o nome dela agora. E ela falando, dando o testemunho dela, que aí ela foi mandada embora, inclusive, da emissora, né, que é a maior do Brasil, foi mandada embora depois quando ela voltou. E o quanto isso foi um recomeço para ela, que ela teve que ir para terapia para entender... Por que ela era dessa forma? E aí ela conta que o pai... Ela era filha do pai, fora do que... A mãe tinha um caso com o pai, ela se tornou filha, nasceu, né? E ela tinha que esconder a paternidade. E ela tinha que ser quase como se ela tivesse que ir na vida... Falar assim, eu vou provar que eu sou uma filha... eu vou suplantar essa família, eu vou existir... E eu vou ser perfeita e ele vai me amar. E as pessoas vão entender... Você vai pra vida dessa forma. Aí a pessoa foi pra vida... Perfeito, buscou perfeição. Menina, nossa, sensacional. Mas aí acontece... Você faz além do limite... E aquele reconhecimento de onde é a fonte mesmo não veio. E aí... Parece que não funciona. Não valeu pra nada. Sim. Exatamente. Então, você precisa entender... A gente reage muito hoje, muito mais... Por causa da nossa história... Do que o aqui e agora.